Olá, bem-vindo ao Pod Doctor. Eu sou o Frederico Novelino. Eu sou Marcele Queiroz. Eu sou o Matheus Vila. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre a experiência que eu tive na França. Eu fiz estágio de 2000 a 2002 em duas cidades diferentes. E fiz estágio em cirurgia da mão e cirurgia plástica. Frequentei um serviço bem grande, que meu chefe em Lille inicialmente. Lille é uma cidade bem ao norte da França, não é muito longe do Canal da Mancha. E Lille a Paris de trem é uma distância de 1 hora, e a Londres também é 1 hora de TGV, de trem de grande velocidade. E aí eu tive a oportunidade de frequentar um serviço que chama SOS Mão, era uma clínica grande, e essa clínica é curioso porque ela era o maior serviço de urgência da França. Para você ter ideia, na época se operava cerca de 8 mil pacientes por ano. Por 15 cirurgiões operava esse volume absurdo. Hoje muito mais. E meu chefe era um cara que foi um dos caras que fundou um serviço lá nessa região, e era um belga. E era um cara super interessante, porque era um cara assim muito genial, muito ativo, e muitas pessoas iam até ele para pedir ajuda, para pedir para ele operar junto, para ele mostrar determinadas cirurgias que as pessoas não tinham muita habilidade. E ao mesmo tempo que ele fazia cirurgia plástica, fazia cirurgia de mama, cirurgia de abdômen, lipoaspiração, fazia também cirurgia reparadora de plástica e de mão. Por exemplo, um tipo de cirurgia que a gente via bastante é a microcirurgia reconstrutiva. As pessoas transplantam tecido para reconstruir outra área. Por exemplo, tira um dedo do pé e bota na mão. Nossa, incrível. Pois é, existe há uns 40 anos. É uma cirurgia que as pessoas não vão ouvir falar, porque é uma cirurgia muito complexa, demora muito tempo, e você reconstrói, por exemplo, alguém que perdeu o polegar, que é o dedo mais importante da mão. Você tira o músculo das costas e transplanta para cobrir um osso exposto na perna, na canela. Então, esse tipo de cirurgia é uma cirurgia que as pessoas na década de 80, que eram muito ativas, gostaram e aprenderam a fazer. Hoje, no nosso meio, a gente tem pouquíssima gente fazendo. Por quê? Porque a estrutura de hospital que a gente tem, apesar de ter evoluído muito ao longo dos anos, não propicia que você contrate gente e que seja valorizado esse profissional. São cirurgias extremamente complexas, talvez as mais complexas de todas. E você não fixa pessoas nesse tipo de serviço. Por exemplo, reimplante é uma microcirurgia. Reimplante de dedos, eu vi vários. Praticamente, por chutar, a cada 10 dias tinha um reimplante. Eu vi 2 reimplantes de braço em 1 ano, de braço alto. E uma dentista, me lembro, capotou de carro e foi reimplantado esse braço dela. E é curioso o seguinte, que esse tipo de cirurgia, por exemplo, do braço, o meu chefe aqui no Rio, em 20 anos ou 25 anos, viu 2. Em 1 ano, viu 2. Para demonstrar a falta de estrutura que a gente tem em relação a eles. A França é um país de 60 milhões de habitantes. O Brasil tem 200 milhões. A gente deveria ter muito mais casos, muito mais estrutura para fazer esse tipo de serviço, esse tipo de tratamento. Só que a nossa estrutura, em vez de melhorar, parece que está piorando nos últimos tempos. Tanto pública quanto privada. Porque você não consegue valorizar o profissional e fazer com que ele se dedique a um tipo de cirurgia que é extremamente importante e extremamente complexa. A cirurgia da mão é uma cirurgia que é esquisita, porque ela é um misto entre ortopedia e cirurgia plástica. E curiosamente, as cirurgias mais complicadas de todas da cirurgia da mão foram idealizadas por plásticos. Essa que eu acabei de falar, retirar o dedo do pé, um transplante de dedo do pé para a mão. É um cirurgião plástico que chama Harry Buck, um americano. E isso na década de 60, 60 e muitos, 64, 68, entendeu? Então, tipo assim, esse tipo de idealismo, de visão, isso está acabando. Você não tem muitas pessoas assim com essa vontade, as pessoas estão muito ligadas ao ganho pessoal, ao ganho financeiro de imediato. E esse tipo de cirurgia é uma cirurgia que ainda existe em serviços grandes, mas que no nível privado, no nível pessoal, está cada vez mais evoluindo. Por quê? Porque você não valoriza absolutamente nada profissional. Você pega uma cirurgia de prótese, um botox, vale mais que às vezes o cara fazer um transplante. As pessoas hoje em dia elas estão mais preocupadas com a estética do que propriamente o funcional, né? Não só a estética, não é isso. É a valorização. Como é que você faz uma cirurgia que dura 12 horas e você vai ganhar menos que uma que demorou 40 minutos?
Entendeu? Não faz sentido. E aquela cirurgia de 12 horas é complexa, a outra de 40 minutos é fácil. Você tem tanto um monte de gente de outras áreas que não são da cirurgia plástica invadindo e fazendo. Então, tipo assim, para você tratar o complexo, se você não valoriza, não cria posto de trabalho, aquilo desaparece. Entendeu? A gente não está com um nível de organização que permita que as pessoas façam coisas assim muito interessantes. Já existe, por exemplo, transplante de braço e de face. Você tirar aquele segmento do cadáver e transplantar para o vivo. Só que são cirurgias extremamente complexas que envolvem equipamento, microscópio, para você fazer suturas microscópicas de vasos de poucos milímetros para você fazer chegar sangue naquela região que você transplantou. Esse treinamento é um treinamento sofisticado, um treinamento em rato. Você vai para o laboratório, sutura vasos, artérias, veias, nervos, para treinar. Isso demora muito tempo. A pessoa vai treinar durante meses, durante 1 ano, 2 anos. Por quê? Para você ganhar habilidade, quando você for fazer no humano, você está craque para fazer aquilo. Só que a gente não tem uma estrutura que favoreça. Quando o cara vai fazer um curso assim, hoje em dia, ele tem que pagar tudo. Você não tem um lugar público que você vai lá, pratique, que você tenha possibilidade do residente aprender no serviço o que ele precisa fazer. A nossa estrutura é precária. As pessoas estão pagando para fazer curso de qualquer coisa. Isso tudo demanda tempo também, né? E é o que menos que as pessoas querem hoje em dia, Sim, tempo. mas, As pessoas mas querem a resultado cirurgia rápido. demanda muito tempo de aprendizado. É um aprendizado a longuíssimo prazo. Eu comecei a ver cirurgia quando estava no 3º ano de medicina. Eu estou com 56. Tem 36 anos que eu vejo cirurgia. Comecei um acaso, porque conheci um cirurgião que fazia aquilo. Mas as pessoas, assim, muitas vezes escolhem tardiamente uma especialidade. Ah, acabou a faculdade, trabalhou ali alguma coisa enquanto estava esperando fazer residência e estava em dúvida. E aí começa a ver alguma coisa de cirurgia. Então ele perde um tempo que ele não entendeu qual é o dia a dia. Qual é a vantagem de você ver cedo? Você vai ver o dia a dia da profissão, não que você vai aprender muita coisa, mas você vê o sufoco que o cirurgião passa, você vê a rotina, se ele acorda cedo, se aquilo é desgastante, se ele gasta tempo que seria tempo para a família, se ele gasta dinheiro para evoluir mais ainda, se ele abdica de vaidades pessoais porque ele quer evoluir naquilo ali. Então as pessoas que não vivem isso desde cedo não aprendem. E aí acontece o seguinte, eles fazem uma escolha que dura pouco tempo. Você vê pessoas mais velhas que escolhem aquilo e não persistem. Por quê? Porque eles não entenderam qual é o dia a dia. Eles fizeram uma ideação mágica do que é a especialidade e quando foram viver todas as dificuldades, a valorização que às vezes não é condizente, interessante para aquela pessoa, eles desistem. Mulher, por exemplo, desiste muito de cirurgia, que chega numa fase que tem que se dedicar mais à família, descobre, eu não quero gastar tantas horas fazendo isso e não estar presente no crescimento do meu filho. Sim, então é muito mais frequente. Cirurgia ainda é uma especialidade que é muito masculina. Tá mudando, óbvio que sim. Mas quando a mulher abdica muitas coisas, ela começa a ter mais acesso. Se ela não abdica essas coisas, os próprios chefes, que são pessoas assim muito cobram demais, conservadoras, não dão acesso. Entendeu? Então é curioso, porque é uma especialidade ainda machista, entre aspas, entendeu? E muda. Isso depende apenas da vontade pessoal. Mas as pessoas, elas dão oportunidade para quem está disponível. Eu até comentei em um outro momento que quando eu cheguei em Lille, eu cheguei de trem. Você vai para Paris e tem um trem que vai para a estação direto. E a cidade que eu visitava não era Lille, era na periferia de Lille, né? 6 quilômetros. A cidade tinha 10 mil habitantes. Afasta-me Lille. Lille é uma metrópole. Então as pessoas chamam de Grande Lille. A Grande Lille tem 200 mil habitantes. É pouquíssima gente. E é a maior cidade do norte. E tem o maior centro hospitalar da Europa. Você tem ideia? Não é esquisito um negócio desse? Então, tipo assim, imagina um fundão, a UFRJ, com vários prédios só de medicina. A UFRJ só tem um prédio de medicina. Imagina que você tem um prédio de cardiologia, um prédio de cirurgia plástica e ortopedia, outro prédio de obstetrícia, num espaço comparável com a UFRJ. Esse é o centro hospitalar de Lille. E esse centro hospitalar, ele tinha um serviço grande de ortopedia
que os estagiários de lá iam fazer estágio nessa clínica, né? SOS Mão. E era curioso que na estrada tinha uma placa SOS Mão, uma placa rodoviária, para as pessoas saberem aquilo, porque tinham pessoas que viajavam às vezes 400 quilômetros para chegar nessa clínica. Voltando à história do como eu comecei lá, eu saí de Paris e fui para Lille, de trem. E aí o meu chefe estava lá operando. E eu fui recebido lá pela instrumentadora, que foi lá de carro lá buscar a gente. Eu fui com a minha esposa, na época. Fui casado e ela fez estágio lá também. E aí essa pessoa que foi buscar a gente, falou assim: vocês querem ir lá pro lugar que vocês vão morar, no alojamento? Aí eu falei: ué, mas ele tá onde? Ele tá lá no hospital, tá de plantão. Não, vamos pra lá. Aí fui pro hospital, pra clínica direto, e ele tava fazendo algumas cirurgias. A primeira cirurgia que eu vi, eu participei. E ele chegou pra mim: você quer fazer? Você sabe fazer? Era uma sutura de um tendão no dorso da mão. E ele deixou fazer. Ele tava me testando pra ver se eu tinha interesse, se eu tinha alguma noção, entendeu? Então, tipo assim, porque era uma pessoa de uma visão muito diferente. Sim. Eu fui estar de outros lugares que as pessoas não te davam oportunidade de fazer diretamente. Isso faz toda a diferença também. Só faz, até em termos de motivação. Muito mais motivação para eu chegar e produzir num lugar desse, descobrir, olha, vamos fazer um artigo científico X. Eu propus um artigo científico lá, na época. Vamos fazer um estudo sobre um retalho, que é um pedaço de pele nutrido por uma artéria. Então esse pedaço de pele chama retalho hipotenar. Eu descobri numa revista americana que um japonês tinha feito um retalho para cobrir dedos nessa área ulnar, que a gente chama. E o meu chefe tinha feito um retalho aqui nessa área e publicado numa revista francesa, que chama retalho tenar. Era parecido em termos de analogia. Vamos fazer isso? Vamos. Ele pegou o telefone e ligou para um laboratório de anatomia que ele tinha contato, que era a universidade, que ele já tinha trabalhado lá. Arrumou 11 mãos de cadáver, que a gente dissecou, fez um trabalho, injetou, fez radiografias daquela artéria. E isso foi publicado 6 meses depois numa revista de cirurgia plástica francesa. Então, tipo assim, esse tipo de vivência a gente não tem. A gente chega aqui na universidade, a gente tenta fazer uma coisa, a gente não tem estrutura de o cara te providenciar 11 cadáveres. Isso no período de 10 dias o cara arruma aquilo. Nem acesso, né? Se às vezes tem o cadáver, mas o cara não vai te propiciar aquilo porque você não está fazendo um trabalho de altíssimo nível, de mestrado, de doutorado. Aquilo é uma burocracia monstro. Ali foi rapidíssimo. E eu não estava fazendo um trabalho de absolutamente nada sofisticado. Sim. Era um trabalho clínico que virou... A gente fez 3 casos clínicos na época e virou um trabalho de revista científica. E foi apresentado no congresso. Quando eu apresentei no congresso, olha que curioso. Chegou um cara veio falar comigo. Eu fui provocar ele. Eu apresentei esse caso na jornada de primavera, que chama, que era no meio do ano, em tal cidade, Besançon. E aí ele falou assim: que tal a gente juntar nossos casos e tal, fazer uma publicação? Eu brinquei com ele: a minha publicação vai sair agora, isso foi em dezembro. Em fevereiro já vai sair. Porque já tinha sido enviado. Sim. Já tinha sido enviado para a revista. Então, tipo assim, existe uma competição de falar assim, quem fez primeiro, quem não sei o que, entendeu? Porque quando o cara já fez, aquela revista não vai aceitar de novo, pode ser de outro tema, entendeu? Então, esse tipo de coisa é interessante, porque você vê um mundo que não é o seu. Para você publicar uma revista, muitas vezes, você precisa até de política. Por quê? Porque tem vários chefes, várias pessoas querendo publicar seus artigos, seus trabalhos naquelas revistas. E aí, esse meu chefe era editor de 2 revistas importantes lá, de mão e de plástica. Se ele não fosse o editor, aquele trabalho não teria sido publicado com rapidez. Entendeu? Então, é curioso, porque a gente não conhece isso. Quando você envia um trabalho, você envia de uma forma impessoal e está esperando lá a pessoa julgar, ver se aquilo é bom, se não é. E quando você conversa com alguém que vive no dia a dia, é curiosíssimo. Olha que interessante. Às quartas-feiras, ele dava plantão de dia lá. Era um plantão curto, sei lá, de 8, olha que estranho, de 8 a meio-dia, ou de 8 a 1. Só que de 8 a 1, rolavam 10 cirurgias. Porque já tinham pacientes da véspera esperando, ou chegavam naquela manhã, e tinham acidentados, e iam fazer uma cirurgia. Enquanto os estagiários estavam lá fazendo parte da cirurgia, ou fazendo toda a cirurgia, ele estava lá com um gravador, lendo o artigo, criticando, falando assim, não, reescreve isso, faz aquilo, não sei o quê. Então a gente via ele fazendo coisas assim relacionadas à revista, porque ele era editor. Então ele julgava alguns artigos e orientava quem estava enviando para alterar com o padrão da revista.
Então, tipo assim, olha que pessoa, o cara tava lá, Isso durante a cirurgia? durante a cirurgia, ele tava lá de fora. Ele tava lá de fora, ele não tava na cirurgia. Ele tava na sala de cirurgia, você tava lá participando da cirurgia e ele tava lá fazendo outra coisa. Quando a cirurgia era mais complexa, ele entrava na cirurgia e não fazia aquilo. E ele tinha os dias de rotina. Então, tipo assim, um dia de rotina, sei lá, ele tinha 4 períodos lá que ele fazia rotina. 4 turnos. Então, ele fazia a cirurgia dele. Ali era uma cirurgia de urgência. Como o estagiário queria fazer, então eram os estagiários que faziam. Eu era estagiário e tinha outro estagiário que era ortopedista lá da universidade, que era enorme, mas não fazia cirurgia da mão lá. Fazia na clínica a urgência. Para você ver como é que os caras eram organizados, setorizados, tudo num lugar só, para as pessoas terem mais visão, para poderem ter melhor tratamento por pessoas extremamente especialistas. E o estagiário tinha uma capacidade de concentrar o aprendizado num período muito curto, porque ele via muita coisa. Entendeu? A gente vai fazer uma cirurgia, de vez você fala assim, caramba, perdeu a manhã inteira. Eu falei que fazia 10 cirurgias na manhã, parece mentira. Entendeu? Agora uma curiosidade que me surgiu. Você falou que lá, nesse caso, a cirurgia era feita em clínica, né? Não. Não? Não, era um hospital grande. Era um hospital de 100 leitos. É uma clínica, mas é um hospital de 100 leitos, não é pequeno, entendeu? Que tinha 8.000 cirurgias por ano. Como é que conseguia fazer isso? Porque muitas cirurgias eram com anestesia no braço, o paciente operava, ficava algumas horas aguardando dentro de uma parte do centro de cirurgia, uma recuperação pós-anestésica e ia embora direto. Ele nem ia para o quarto. Porque senão não dá para fazer isso. Aqui a gente vai fazer uma cirurgia pequena, um câncer de pele, a gente interna o paciente volta para o quarto. O paciente ia e saía e embora direto. Era engraçado que na porta do hospital, às vezes, é muito frio, em algumas mesas. E aí você via, e o francês fuma demais. Então você via o negócio estava levando e o cara estava lá de fora da clínica fumando, enquanto esperava o tempo para poder ir embora para casa. Essa cena eu vi muitas vezes, entendeu? Mas apesar de ser uma clínica, era uma clínica que tinha muitas especialidades. Tinha ortopedia, tinha obstetrícia, tinha cirurgia geral. Então, tipo assim, a estrutura é muito grande. Não se compara com a clínica daqui, né? Não, nem de longe. Nem de longe. O investimento, pra você ter ideia, equipamento, toda hora você via uma reunião com o enfermeiro, algum cara mais técnico ensinando. Esses microscópios assim. Você tem uma máquina que aspira sangue, filtra e você reinfunde aquele sangue que perdeu na cirurgia. Isso é uma máquina de preparo daquele sangue que ia ser desprezado, para você economizar a transfusão. Isso não é uma coisa comum aqui. Microscópios cirúrgicos, às vezes caríssimos, estavam no corredor. Você pegava, botava na sala, usava, botava de volta no corredor, que outra pessoa podia usar, ou em outra sala iria usar aquele material. Então, tipo assim, era curiosíssimo o funcionamento. E eu sou um cara muito agitado. Então, a frase que eu mais escutei na França no hospital era attends. Attends é espera. De tão agitado que eu sou. Então, tipo assim, vou te dar um exemplo. As pessoas abriam um pacote com material de cirurgia. A enfermeira lá, que chama circulante, abria o material e você ia pegar aquele material, montar lá a sua mesa lá. Que não é você que abre se você já está vestido. Você vai pegar a parte que vai tocar no que está estéreo. Você não vai tocar na embalagem. E aí, depois de um tempo, você percebi que eu era rotina. Eu chegava, abria várias caixas, deixava aberta, eu já botava minha roupa e eu mesmo já pegava. Então isso ganhava tempo, porque eu sabia que ia ter muita cirurgia. Mas o ganhar tempo era para quê? Para eu ver outras cirurgias. Se eu sair dali, eu ia na sala do lado. Sim. Eu via outras coisas que eu não era obrigado a fazer, porque eu estava de plantão naquela sala. Mas eu podia ir lá do lado ver se tinha alguma coisa interessante. Então aquilo eu fazia com grande frequência. A gente acabava uma cirurgia, passava um spray em cima da mesa lá da maca e limpava. Em determinado momento, os estagiários todos começaram a fazer, pegava aquele negócio, passava, a gente limpava. E continuava fazendo. Isso ganhava tempo na troca do paciente. Às vezes a gente vai trocar um paciente aqui, demora 30 minutos. Lá demorava 5, 2. Então, tipo assim, era uma agilidade porque você não tem treinamento. É essa a grande diferença. Você não tem gente treinada, você não tem organização, você não tem... Vou te dar um exemplo. Você ia ter um mapa de cirurgia no dia seguinte. O material, no final do dia, era separado. Tinha uma mesa com rodinha para cirurgia, para a primeira cirurgia, para a segunda. Então ia entrar a primeira cirurgia, eu só empurrava o negócio, que estava lá fora da sala. E já começava. Aqui,
Você vai lá chamar, vai sair 10 vezes da sala, vai não sei o quê. Já tinha uma lista do que era usado naquela cirurgia, porque é um padrão. Eu nunca vi isso aqui. Isso é fácil. Você fala assim, eu todo dia faço tal cirurgia. Ué, você repete aquele gesto. Mas as pessoas não aprendem. As pessoas dificultam em vez de facilitar, né? Não, elas não aprendem. Não dificulta, elas não aprendem. Então, mas é falta de aprendizado, não É sei, falta de treinamento. chefia, falta de treinamento e tipo assim, falta de entendimento que aquilo é bom pra elas. Porque poupa tempo, poupa trabalho. Você vai embora pra casa mais cedo, você fica mais cedo à toa. Então, tipo assim, esse entendimento, essa coisa, não é do nosso meio. O brasileiro ele gosta de dizer que ele é muito adaptável, que ele é muito bom, que ele é muito criativo. Isso é conversa fiada. É igual em todo lugar. Na prática, é tudo Se você é o inglês, o americano, o francês, é a mesma coisa. É todo ser humano. Qual é a diferença? Os caras sabem seguir regras que a gente não sabe. A gente é bagunceiro de regrado. Quando o cara, você diz com o médico lá, o cara começa a praticar muito tarde. Tá bom, verdade. Ele vai fazer alguns procedimentos muito tarde, porque tem muita responsabilidade naquilo. Só que quando ele começa a fazer, ele te atropela. Porque ele faz um volume tão grande, num período tão curto, que ultrapassa o que você imaginou fazer ao longo de anos. A produtividade lá é muito maior do que a daqui, né? Muito maior. Então, tipo assim, em termos de aprendizado, você fala assim, mas o cara demorou muito para dar um ponto. E daí? Não faz diferença nenhuma. Quando ele começou a dar ponto, ele deu 5 mil. Você deu 500. Entendeu? Às vezes você pega um cirurgião jovem lá fazendo microcirurgia com 30 e poucos anos, que o cara já é um monstro. Já faz aquele negócio com uma qualidade que você fala assim, não é possível. Sim, por quê? Porque ele treina demais. Ele tem muitos laboratórios para ele frequentar. Laboratório de anatomia, laboratório de microcirurgia, de artroscopia, de uma forma organizada pelas sociedades e pelos serviços, sociedades de especialidade médica. Então, tinha a sociedade de ortopedia, sociedade de cirurgia plástica. Aquele programa de ensino, ele é muito formal, muito fechado, entendeu? Então, tipo assim, a gente tem isso aqui também, mas não tem o acesso à tecnologia, não tem o acesso à estrutura. Por quê? Porque cada hospital tem seu funcionamento próprio, seus recursos próprios, que muitas vezes são insuficientes. Então, tipo assim, isso é uma coisa assim que, num período curtíssimo, você fala assim, caramba, que vivência é essa? Eu chego a brincar e falo assim, durante 2 anos da minha vida, medicina. Depois eu não vi mais. Entendeu? De certa forma, você acabou voltando com uma bagagem, né? Porque Você aprendeu volta bastante com uma bagagem. coisa lá fora, né? Só que é uma coisa que você vai fazer com seus recursos, de seu jeito. Mas a sua forma de pensar, ela já muda. A minha forma de pensar já era diferente. E ela mudou porque você consegue mentalmente ser mais organizado, prever algumas coisas, ter aquela rotina que você não teria aqui. Então, quando você vai fazer alguns lugares, você vai atropelar, não vai escutar o Atan, que eu escutava o Espera, mas você vai atropelar e vai chocar, porque você está produzindo demais numa estrutura que não se produz. Vai para o hospital público. Você vai entrar em choque. Entendeu? Então, tipo assim, é uma vivência que é uma vivência prática. Tá bom, fui lá, aprendi coisas técnicas. Sim, mas é uma vivência cultural também. Porque você vai ver pessoas que têm uma cultura de educação, de coisas que são diferentes do seu. Você às vezes fazer uma coisa assim, você achar que vai ser convidado para casa das pessoas, para ir no jantar, almoçar, qualquer coisa muito simples. Lá vamos em casa comer ovo frito. Não vai te chamar. Não vai, isso não existe. Quando as pessoas estão te chamando assim para uma coisa, é uma coisa mais, chama outras pessoas, fez um negócio mais formal, um evento, você tem que chegar na hora, com sinal de educação, entendeu? Tem toda uma outra cultura, quase né? que um horário certo para terminar, entendeu? É muito estranho. Aqui não, É muito as informal. pessoas chegam atrasadas, não tem hora pra acabar. Sim, mas de É certa uma forma, bagunça. mas é uma bagunça mais agradável. A formalidade demais, às vezes o distanciamento, faz com que a pessoa fale assim, isso é muito robotizado. Não se adapta ao nosso dia a dia. Até mesmo o clima, né? O clima não fica legal. Não, de jeito nenhum. É chato. Às vezes tu chega lá e às vezes até dentro de 20 minutos você quer ir embora. E às vezes aquilo é só uma obrigação de sociedade, uma obrigação de formalidade. Eu preciso chamar porque o cara está aqui frequentando o serviço. É o que O meu chefe era diferente. Cumprir Ele era o cara protocolo, né? que chamava a cara dele, fazia a bagunça que ele queria fazer lá e tratava super bem. Não era a formalidade. Um outro chefe que eu tinha nunca me chamou para nada. E se seu chefe morava lá, morava aqui?
Não, lá. Lá. São todos lá, não tem ninguém daqui. Franceses mesmo, entendeu? Só que, tipo assim, o cara aqui da segunda cidade que eu morei, passava às vezes horas nem falar comigo. Se eu perguntasse uma coisa, e aí, isso aqui é um erro, isso aqui faz aquilo, o parafuso vai pra esquerda, falava na boa. Mas, tipo assim, era tão frio o negócio, mas era um cara político, do ponto de vista de sociedades, político de influente, de sociedades, de uma estrutura grande de hospital e tal, mas do ponto de vista humano, era um distanciamento muito grande e se passar por simpático. Dava uns risinhos assim, não sei o quê, e falava sempre a mesma coisa. O que era uma coisa assim, que pra gente era muito esquisito, né? Porque a gente gosta de ver coisa assim. Ninguém nunca perguntar pra você, e aí, viu a novela ontem? Sua sogra, tá bem? Não existe esse tipo de assunto no caso desse, entendeu? Então, isso choca um pouco o brasileiro, entendeu? É porque o brasileiro é comum, né? Você ficar conversando sobre qualquer coisa. Exatamente. O brasileiro é acolhedor, né? Sim, sim, Curioso. Né? sim, com Você é certeza. curioso como é que eles são frios, né? Muito, muito. Mas não é só o francês, não. Claro, Não, os europeus, né? entendeu? Eu me lembro que eu fiz estágio lá com um automobilista que era residente. Lá, o residente, sei lá, ficava 5 anos fazendo a residência, passava em diferentes estágios e ele passou 6 meses nessa clínica. E eu fiz um contato legal com ele, a gente chamava ele, quer almoçar lá com a gente, não sei o que e tal. Então, tipo assim, tinha um contato mais informal. E era um cara, sei lá, de 30 e poucos anos. Eu fui pra lá também com 30 e poucos, acho que 33 ou 4. E aí, esse cara, ele se formou. 2 colegas lá que faziam estágio com a gente, dos vários que ele teve contato, o único que foi convidado para a formatura dele fui eu. Ele não convidou nem os franceses. Olha que coisa estranha. Entendeu? Então, tipo assim, na formatura era um evento assim que o cara fazia o juramento de Hipócrates, que a gente faz quando acabar a faculdade. Eles faziam depois da residência. E aí tinha uma formalidade, discurso, não sei o quê, que era... E era uma coisa que eles bancavam o cara que estava se formando, tipo uma festinha. Tinha, sei lá, champanhe, salgadinho, não sei o que e tal. E ele chamava as pessoas pra isso. Como é que você não convida os seus colegas? Não é estranho isso? Os colegas que você já conhece há anos? Pois é, esse tipo de visão que eu tive, vivência, que eu achei muito curioso. Entendeu? E eu era entrão, chegava lá, fazia amizade com um, depois fazia com outro, depois esquecia, depois, entendeu? Eu não me ligava as coisas. Entendeu? Eu me lembro que tinha um garoto, chamado Benoit, ele tinha uns 20 anos. O Benoit, ele era filho de uma aide-soignante. Aide-soignante é tipo técnico de enfermagem, uma pessoa que faz cuidados gerais de paciente. E aí, ele ia no hospital, ficava lá observando, braço cruzado, longe assim, dentro da sala de cirurgia, uma cirurgia que estava acontecendo. E as pessoas davam um bom dia mal ajambrado lá e ele continuava lá no canto. Mas não chamava ele para participar. Um dia, eu meio inquieto lá, eu cheguei assim, vem cá, castei ele lá. Vamos lá, vou te ensinar a se lavar, escovar o braço para você entrar em cirurgia. E aí bota assim o capote, bota a roupa, entra na cirurgia. Tá bom, entra aí. Nem perguntei para ninguém se podia fazer ou não. E aí ele entrou em cirurgia, começou a entrar em algumas cirurgias. Ensinei ele alguns pontos, fez alguma coisa. Então, tipo assim, aquela coisa que o estudante gostaria de fazer, porque ele estava lá olhando, ninguém chamava. E era francês. Com certeza foi um dia marcante para ele. Né? Lógico, porque ninguém chamava. E ele já tinha ido ao hospital outras vezes. Porque a mãe trabalhava lá. Então nas férias ele ia lá frequentar. Entendeu? E tipo assim, as pessoas não chamavam. Eu fiz um trabalho de anatomia que eu tinha as mãos de cadáver lá para dissecar. Estava guardado na clínica lá onde eu morava. Eu chamei ele para dissecar, quer dissecar junto. Então tipo assim, esse tipo de coisa não existia. Por que alguém ia chamar um estudante de medicina? O que ele vai te oferecer? Nada. Ele é um estudante. Meus pais foram me visitar lá. Então, depois de, sei lá, 1 ano, por aí. E aí, ficaram 2 meses lá. 1 mês, eles ficaram na casa do Benoit. Desse cara. O pai dele era dentista e a mãe era tipo técnico de enfermagem. Eles gastaram 100 euros para morar durante 1 mês na França. É ridículo isso. Não gastou nada, né? E aí, no outro mês, tinha um estudante lá, um residente, que era de cirurgia plástica, que era português, José Gonçalves. O José ia viajar com a esposa lá para uma outra cidade. Seus pais querem ficar lá em casa? Você deu lá o apartamento, o pai ficou lá. Gastou em 2 meses de França 100 euros.
Por quê? Porque o cara ficou meu amigo, porque ele participou do trabalho que eu fiz esse aqui, coloquei o nome dele, ele não ajudou quase nada, ele apenas ajudou a traduzir os pedaços, não fez nenhuma dissecção, mas só. Ele precisava fazer um trabalho lá para o estágio dele, que era obrigatório, e participou do nosso. Entendeu? No final, Então, o que isso você não existia. O que você fez para ajudar esse menino se reverteu para você, para sua família, mas né? eu nem imaginava, nem queria fazer essa troca do ponto de vista mental. Sim. Aquela acontece. Por quê? Quando você é desinteressado em ficar achando que os outros vão te dar alguma coisa, aquilo acontece. Quando você está olhando a cara dos outros e vê alguma oferta, está olhando cifrão para a cara de todo mundo, aquilo não acontece. Entendeu? Sem querer você teve ali o retorno, né? Sim. E tipo assim, esse tipo de vivência eu tive algumas vezes, lógico, de outras formas. Porque as pessoas, elas não, espontaneamente, não te mostram nada, não é te dá alguma coisa que você gostaria. Eu me coloco no lugar da pessoa, a pessoa gostaria de participar da cirurgia, entra na cirurgia, não vai acontecer nada. Ele já é estudante de medicina, ele está ali querendo frequentar, entendeu? Até para ele entender se ele gosta daquilo. E você tem essa facilidade de se colocar no lugar das pessoas, né? Tenho, porque eu sei o que as pessoas gostam, o que elas precisam, só de olhar. Ah, o cara quer fazer isso, ele está ali. Isso é fácil de entender. Só que o cara não chama. Eu tive a oportunidade de frequentar a cirurgia porque eu pedi pra fazer. Só que as outras pessoas às vezes não querem pedir, não tem vergonha. Sim. Entendeu? Eu pedi na minha casa. O cara tá na minha casa. Posso ver uma cirurgia? Entendeu? Então esse tipo de ambiente, se a gente consegue criar, é muito interessante para todo mundo. Por quê? Porque as pessoas querem participar. Elas querem evoluir. Elas querem fazer coisas que elas imaginam que sejam boas para elas. Entendeu? Só que é um ambiente que não é comum nada disso. Entendeu? Não é nada comum. E aí você faz coisas em muita quantidade num período muito curto. Eu fiz cerca de 22 cursos em 2 anos. De tudo que você imaginar. De nervo facial, de cirurgias ortopédicas relacionadas à mão, de congresso, de curso em cadáver, de DU, que é o Diploma Universitário de Microcirurgia, então você ia lá para o laboratório. Eu peguei as mãos de cadáver, eu tirei do hospital universitário, levei para a clínica, guardei dentro da geladeira da enfermeira, que era lá da clínica onde a gente morava. Tinha uma clínica, onde era o consultório desse cirurgião, e tinha um hospital a uns 500 metros de distância. Guardei lá, ela me xingava sempre, eu dizia, tira essas mãos de cadáver da minha geladeira, que eu quero guardar uma bebida aqui dentro. Ficamos lá 6 meses com a mão lá dentro. Por quê? Porque a gente estava produzindo uma coisa. O chefe falou assim, quer um microscópio emprestado? Tem um microscópio aqui que eu te empresto pra fazer. Quer não sei o quê? Eu criei rato do lado da clínica, tinha um galpão, era uma clínica enorme. E tinha um galpão monstro, porque a clínica era o dono era o sogro dele. Então a gente pegou rato da universidade, criou lá pra quê? Pra treinar técnica cirúrgica, sem ir na universidade. Eu não precisava andar, eu não estava 10 metros, eu pegava o rato. Se eu fosse fazer um negócio, eu gastava 40 minutos até a universidade. Tava tudo ali ao seu alcance. Sim, né? mas por quê? Porque eu inventei. Não é porque era possível aquilo. Pegou a caixa, pegou o rato, deu comida pro rato, deu água pro rato e depois devolveu o rato. Durante 6 meses, 8 meses. Você fez mais ou menos uma média de um curso por mês, né? Sim. 2 anos, 22 cursos. Então, mas essa coisa de inventar, trazer daqui, isso não existe. Isso é completamente fora do padrão. Isso é completamente fora das regras. Porque o cara fala assim, vai pegar um negócio lá? Sim. Aí tinha um belga que vinha assistir cirurgia às quintas-feiras lá na clínica. E aí, ele ouvia essa história lá, não sei o quê. Ele trabalhava numa universidade. Ele roubou o rato da universidade pra me dar. Pegou lá no laboratório, tá, quer o rato? Tá bom, bota aí, cria o teu rato lá. Porque eu chegava na cirurgia, eu chegava pra ele, vai ter tal cirurgia, vai ter não sei o quê, eu explicava o que ia acontecer naquele período. Ah, tal dia vai ser legal, porque vai ter isso. Eu sabia tudo. Eu via todas as agendas. E aí, tipo assim, o cara tava vindo de outro país. Ele gastava 1h30, 2 horas pra chegar lá. Ele era da Antuérpia. Anvers, que é o outro mesmo nome. E aí, ele viajava pra ele. Então, quando ele chegava lá, já tinha um ambiente de amizade, não sei o quê. O cara roubou rato, atravessou a fronteira na crise da vaca louca. Não podia ter coisa de animal atravessando o país. Doido, né? Porque tinha uma restrição sanitária. Vou passar doença de um país para o outro. Entendeu? Exato. Tinha país que você tinha que passar, você tinha um negócio de água que você tinha que pisar
para dizer assim, não estou levando germe, tem uma, sei lá, vamos chutar, água sanitária, vai diminuir a coisa, olha o nível. E o cara levou um negócio assim, não, vou arrumar para vocês, pode deixar com isso é fácil para mim lá. Tem maluco mesmo. Porque era um cara motivado, mais velho, que já tinha uns 40 burdoada, e tipo assim, viajar para ver um cara brilhante. Vamos lá assistir um cara legal que sabe fazer cirurgias. E eu, sei lá, devia ter uns 10, 15 anos mais novo que ele. E mostrava coisa pra ele, cutucava, e aí, quer ver um negócio aqui? Tem isso aqui que é legal. Espontaneamente. Não era por quê? Porque o cara tava frequentando o mesmo serviço. Só isso. E o cara chegava, vou arrumar um rato pra você. Eu não pedi. Eu não sabia que ele tinha rato onde ele, Porque ele sabia onde que ele trabalhava. de qualquer forma ele ia ter um retorno, né? Não sabia. Ele primeiro teve o oferecimento, depois do retorno. Ah, sim. Ele não sabia de nada. Ele não sabia que ele ia encontrar alguém que oferecia as coisas pra ele desinteressadamente. Entendeu? Não era uma troca programada. Porque eles não fazem isso. Se o cara vem lá, ele vai lá, solta lá um bonjour, solta medo de palavrinha e acabou. E vai embora. É assim. Entendeu? O meu chefe era engraçado, que de 8 em 8 semanas, eles faziam um plantão doido lá, que era o seguinte. Tinha um plantão quarta-feira. Eles faziam um plantão de 3 dias. Só que ele não ficava 3 dias no hospital. Chegava lá sexta-feira. Sexta-feira, 6 horas da tarde, começava o plantão. Então, de 6 até a hora que acabasse, vamos chutar, de 6 às 8, 6 às 9, fazia o número de cirurgias que sobraram do plantão. Beleza. No dia seguinte de manhã, 8 horas da manhã. Começava às 8, meio-dia, 1 hora da tarde, acabou. Aí combinava assim, vamos voltar, que horas? 5 horas da tarde. Chegava às 5 horas da tarde, umas X cirurgias. Ficava de 5 até as 8, acabou. Isso durante sexta, sábado e domingo. De 8 em 8 semanas ele era o responsável pelo plantão. E aí, tipo assim, acabou o dia, levava um champanhe e alguém levava um bolo ou alguma coisa assim, é engraçado, bebida com doce, né? Aí comia um bolo com uma bebida e acabava o plantão, bora pra casa. Era tipo assim, a social ali do plantão. Não era uma coisa assim do hospital. As pessoas gostavam de fazer esse tipo de coisa. Era um momento relax, né? É, o happy hour da vida. Happy hour. Entendeu? Só que, tipo assim, era um cara que fazia isso, entendeu? Então, tipo assim, o cara chegava lá, o paciente ganhava um biscoito. Chegava lá pra mim, tô lembrando, o cara chegava, batia no quarto lá, pô, ganhei um biscoito. Fica aí pra você. Comia gostoso, come aí também. Entendeu? Então, tipo assim, era um ambiente bem mais interessante. Agradável. Sim. E eu cheguei a visitar outros serviços. Eu fui em serviço na Suíça, passei uma semana na Suíça porque eu liguei pra lá, perguntei se eu podia ir lá visitar. Eu fui em serviço na Itália, em Milão. Tinha um cirurgião francês que estava no congresso e ele fazia umas missões de cirurgia em cirurgia pediátrica, doença congênita. Então, quando a pessoa nasce com algum defeito. Então ele passava lá uma semana e fazia um número X de cirurgia a cada 4 meses, 5 meses. E a gente foi lá olhar. Entendeu? Então, tipo assim, a gente foi olhar, participou, viu coisas interessantes. Então, esse tipo de experiência, de centrão, proativo, não acontece na prática. As pessoas, elas se restringem a fazer o padrão. Não precisa fazer o padrão. Vou te contar como é que eu estava nesse curso. Era um curso em Montpellier, no sul da França. O cirurgião era o Guy Fouché. Ele estava lá conversando num canto, a gente estava no laboratório de anatomia, e as pessoas começaram a dissecar de uma forma aleatória o braço lá. Então não tinha uma coisa programada assim. Aí eu cheguei para ele e falei assim, pô, você podia mostrar pra gente determinada cirurgia? Que eu sei que você fez uma coisa nesse sentido, dessa cirurgia aqui, uma cirurgia que ele tinha publicado. Já tinha visto em artigo, podia nem conhecer grande coisa daquilo, mas sabia que ele tinha feito. Eu tenho uma memória assim, meio fácil de gravar nome, situação. E aí esse cirurgião foi lá dissecar no cadáver que era do meu grupo. Acabou o curso. Todo mundo foi ver o cara dissecar. Porque era muito mais interessante que ver. Entendeu? Era muito mais interessante que você fazer sozinho. Era legal falar assim, mas e aí? Pô, mas faz isso aqui, corta pra esquerda, vira pra direita, entendeu? Era uma troca que muitas vezes eles não tinham planejado. E aí, um garoto que estava lá, o estagiário, era um italiano. E ele falou, o Fouché vai lá em Milão, lá no serviço que eu faço residência, ele era R1. E, de repente, pode ser interessante. Então eu cheguei e bati lá, posso lá olhar o que vocês fazem lá em Milão, não sei o quê? Pode. Mas não foi um negócio assim, programado. E quem foi o único que foi do curso? Eu. Ninguém chegou e falou assim, não, estamos oferecendo aqui uma vaga para quem quer ir lá olhar. Não.
Quando você começa a fazer uma coisa assim diferente, você descobre outras. E aquilo é uma cadeia. Entendeu? Não tem fim, né? Não tem fim. E se você se restringe a uma coisa, você não vê em sequência. Porque você só fez o que mandaram você fazer. Acaba ficando com a visão limitada, né? Extremamente limitado. Mas as pessoas não gostam de se expor, não gostam de ultrapassar limites. Sim. Por quê? Você não está fazendo nada demais. Está apenas para aprender. As pessoas não conseguem fazer isso. Queria aprender, queria ver um pouco mais, queria ver uma coisa. Eu tenho um tempo curto aqui, então eu tenho que aproveitar meu tempo, porque eu não sei quando eu vou ter essa oportunidade de novo. Então, agora uma dúvida que me surgiu. Lá fora você tinha essa abertura, tinha essa facilidade para entrar, né? Se fazer o contato pelo que você contou aqui. Não, parece... não tinha facilidade. Não. Não é formal. Então. Eu fazia estágio num lugar, Uhum. eu esperei 1 ano para poder ir ao lugar. 1 ano Sim. para surgir a vaga. Então eu tinha um estágio formal. Eu não tinha a abertura. Eu chegava para a pessoa diretamente, conversava diretamente com a pessoa. Então, mas a pessoa te recebia, pelo menos. Porque lá eu fora, estava né? no ambiente de um curso. Tá. Eu não estava no solto. Mas teria essa facilidade aqui, ó? Não, não existe isso. Não existe. Quando você vai fazer a mesma coisa, você vai concorrer uma vaga para estágio em tal lugar. Sim, mas não tem a mesma organização. Você não vai passar uma semana operando doença congênita. Isso não existe. Isso é uma situação especial, tendo um serviço privado, sofisticado, que queria que um cirurgião muito bom ensinasse para eles e eles pudessem evoluir do ponto de vista técnico. Entendeu? Você não vai chegar para um cirurgião e fazer. Eu fui num congresso e aí tinha um cirurgião que foi interessante uma palestra dele. Era o Servan. E aí, essa cirurgia que eu vi, ele mostrou cirurgias em tetraplegia. Às vezes tem cirurgias em paciente que tem paralisia, mas tem uma paralisia parcial dos braços. Então você transfere músculos, tendões para melhorar determinados movimentos. E aí eu fui no hospital chamado São Luís, que eu pedi para ele. Pô, eu queria lá olhar alguma coisa, eu não tenho acesso a esse tipo de coisa onde eu moro, e queria ver se fosse. Fui lá, passei um dia lá, peguei um trem, cheguei super cedo, nem tinha aberto o negócio ainda, cheguei super cedo, no final do dia voltei e fui embora. Mas tipo assim, para ter vivência de falar assim, isso aqui é possível, isso aqui eu consigo realizar onde eu tô, como é que você vai saber se você nunca viu a rotina? Nada se compara uma vivência na prática do que... Mas na a teoria, residência é isso, é um treinamento prático. Só que se você tem cara de pau, você vai ver mais. Sim. Porque você pediu para olhar, as pessoas vão chutar 500 pessoas assistindo perto do cara. Ninguém pediu. Ninguém pediu para olhar o cara. E aí esse acaba sendo Aí vem o diferencial, vem né? o cara que pede. E o cara fala, pode. Por que não? O cara fica até surpreso, né? Eu não vou fazer um estágio grande. Eu queria ver uma coisa para ter uma noção. Eu vi cirurgia tetraplégica em outros momentos, fui no congresso, em outros lugares, vi outras coisas, em outros momentos, muitos anos depois. Mas a vivência de se falar assim, eu vi o que era a rotina de um cara que faz doença congênita, eu vi um cara que faz tetraplegia, eu vi um serviço que tem microcirurgia forte, entendeu? Só que tipo assim, é uma coisa da motivação pessoal, não é uma coisa ensinada. É uma coisa que fala assim, eu gosto, eu tenho paixão para aquela área, então você pede e vai aprender. Só que é curioso, as pessoas aqui, elas se dizem assim, especialistas hoje. Você pega um cara super novo, o cara nem conhece a especialidade dele como uma forma ampla. Ele não viu a especialidade. E ele escolhe uma área ultra limitada e ele é um especialista daquilo. Como que aquele cara é especialista se ele nem conhece o resto? Se ele não teve oportunidade? Se ele frequentou serviços que nem funcionam direito? Nossos hospitais públicos não funcionam. Então o cara teve uma visão limitada, viu pouquíssimos casos e não teve a chance nem a vontade de gastar mais tempo estudando. Eu fiz 2 anos de cirurgia geral, 3 anos de cirurgia plástica, 2 anos de cirurgia da mão. 10 anos depois de formado, da graduação, eu fui para a França. Eu tinha 33, 34 anos. Eu parei de ganhar dinheiro. Sim. Eu ganhava 750 euros de bolsa lá do local. Era mais barato do que o cara do McDonald's. E eu trabalhava muitas vezes mais do que essa pessoa. Até 30. E muito mais sofisticado que eu fazia. Entendeu? Por quê? Porque eu gostava. Não porque eu estava lá querendo ganhar dinheiro. Não dava para ganhar dinheiro. Esse dinheiro não servia. O dinheiro mal pagava contas. Eu vendi 2 carros. Eu e minha mulher vendendo carro. Peguei 8 anos de fundo de garantia, torrei tudo.
fora o dinheiro que eu tinha economizado. E no final eu cheguei pro meu pai, preciso de um dinheiro porque acabou o dinheiro. Então, de uma certa forma, você sabia que isso era um investimento para você. pra É um sua investimento, carreira, né? mas é um investimento que pode ser proporcional. Se você pega outras pessoas, eu falo assim, eu vou fazer isso aqui. Não, eu vou fazer outras coisas. Por quê? Eu tinha emprego público, eu abandonei. E voltei, não tinha emprego nenhum. Zero, quando eu voltei não tinha nada a fazer. Dei plantão em 2 cidades diferentes, perto do Rio, para ter uma renda e poder frequentar serviços que eu ajudava, muitas vezes ganhando uma quantidade mínima, ou nem ganhando, só para estar no ambiente. Eu fiz estágio, depois contei, arrumei um contrato temporário na UERJ, que o valor era baixíssimo. Que eu não fiquei. Porque, tipo assim, você percebeu que aquilo ali, em vez de ser uma coisa de treinamento, estava prendendo o teu tempo e não estava lhe dando um retorno. Então, tipo assim, para que eu vou fazer esse negócio? Não. Vou para outro lugar que eu possa praticar, que eu possa fazer coisas que eu vi, que eu me dediquei, que eu tinha noção do que era possível, mas não era uma estrutura formal. Porque o nosso formal está desmontado. Você não tem a estrutura que te permita fazer uma coisa comparativa com o que você viu em outro momento. E o bom disso tudo é que você teve a sensibilidade de perceber que quanto mais tempo você ficasse preso ali, você ia estar deixando de estar adquirindo conhecimento, né? De praticando o que você queria. Não era só adquirir conhecimento. O conhecimento já estava em parte adquirido. Mas você queria botar em prática aquilo. Só que aquela estrutura não permitia que você colocasse. Porque era uma estrutura que você tinha que ter uma produtividade, às vezes, em coisas mais simples, e que não era interessante que você fizesse coisas mais demoradas. Então, do ponto de vista pessoal, é frustrante, porque você fala assim, caramba, eu vou para um lugar mais organizado e não faço o que eu gostaria de fazer e que há necessidade dos pacientes. Essa é a estrutura que a gente vive. Entendeu? Aí você acaba ficando com uma sensação de impotência, né? Sim, mas você pode fazer em outro lugar. Você vai para a clínica X, Y, no meio da periferia, e você vai fazer o que você se propôs a fazer. Eu fui em clínicas em lugares de periferia, que eu fazia ambulatório de manhã e operava à tarde. Eu cheguei a operar 14 pacientes numa tarde. Nossa. Eu e o instrumentador. A gente alternava essa aula, tinham 3 anestesistas, distribuía os pacientes e tinha troca rápida. Então, tipo assim, o valor que a gente ganhava era baixíssimo. Mas o quê? Você queria botar em prática tudo aquilo que você tinha feito. E muitas daquelas cirurgias eu nem recebi. Porque essas clínicas não têm um repasse adequado, é uma confusão. Então, tipo assim, não interessa. Você fez o que você se propôs a fazer. Independente da visão de falar assim, eu preciso ganhar esse dinheiro, isso aqui precisa... Não, eu estou fazendo isso aqui porque eu quero. E por amor também, né? Sim, mas porque eu quero. Diferente do ideal romântico, ela por fazer por amor. Não, eu estou fazendo porque eu treinei isso e eu preciso executar isso porque é da meu interesse também. Eu preciso executar o que eu fiz treinamento. Porque senão você evolui. Entendeu? O amor, lógico, existe pela especialidade, mas do ponto de vista, se você for ver da situação geral, é frustrante. Mas atropela, esquece isso. Você vai fazer por quê? Porque você quer, porque aquilo é pra você. Então, se você botar dificuldade, aquilo não acontece. Eu comprei o microscópio cirúrgico e levei para o hospital público. Microscópio usado, da mesma forma que meus chefes compraram 30 anos antes de mim. Porque não existia. Então, eu comprei um microscópio velho lá de oftalmologia e levei para o hospital público e lá fiz algumas cirurgias que eu queria fazer. Então, tipo assim, por quê? Porque a minha mentalidade de sonhador, não sei o quê, era bastante semelhante daquelas pessoas que eram de 30 anos mais velhas que eu. Eu, curiosamente, eu fiz estágio com gente que era muito mais velha, que 30, 40 anos. Às vezes eu vejo pessoas aqui fazendo estágio com pessoas que são 5 anos mais velhas. Não dá para comparar o tipo de motivação. Você não vai entender como a pessoa antes funcionava. E aquelas pessoas eram muito mais idealistas. Por quê? Porque elas queriam fazer aquele procedimento, queriam fazer aquela especialidade, independente daquilo que está sendo rentável ou não. Isso já não existe mais. Você tem pessoas imediatistas que acham que vão ser valorizadas porque eles aprenderam determinado procedimento. Não vão. A estrutura não existe. Ninguém quer estudar, né? Não, ele já estudou. Sim. Mas a estrutura não vai valorizar ele. A estrutura, ele já fez a formação. Só que a estrutura não vai valorizar ele, porque ela é inexistente. Ele sabe fazer, mas ele não vai fazer. Por quê? Porque ele não comprou a caixinha dele de material, botou embaixo do braço e levou.
porque ele não pegou o microscópio dele, porque ele não levou a instrumentadora dele para o hospital público para fazer aquela cirurgia que ele queria fazer, já que o profissional do hospital público não estava te ajudando. Então você leva alguém de fora, você quer me ajudar? Vamos lá. Entendeu? Entendi. Porque senão não existe. Não é só o pessoal, é o contexto geral. O contexto geral é péssimo, é ruim. Então você tem que ser doido de falar assim, aquilo vai acontecer. Eu levei a instrumentadora, eu levei o material, eu levei o fio, que não tinha. E aquilo vai acontecer. Porque aquele caso existe. Não que você esteja idealista, vamos ajudar. Lógico que vamos ajudar. Mas não era humanitário, era trabalho. Vamos aprender, vamos botar em prática o que você gosta de fazer. E não era treinamento, você já tinha treinado. Você não estava usando ninguém como cobaia. Já tinha mais de 10 anos de formado, 15 anos de formado, entendeu? Então, tipo assim, era uma visão de falar assim, isso precisa ser feito, por quê? Porque eu me dediquei para isso. E se você pega determinadas pessoas, elas vão chegar no caminho e falar assim, não vou fazer, não tenho estrutura. Não vou fazer, eu não quero levar meu material, não quero comprar nada. Qualquer motivo era pretexto, né? Pra não fazer, né? Sim, mas isso Para é essas falta pessoas. de visão. Sim. A pessoa, se ela não aprende desde cedo qual é o funcionamento, como as coisas funcionam, elas são ingênuas, elas aprendem um contexto mágico e não vêm pro dia a dia. Se você, desde 20 anos de idade, está vendo o dia a dia, você amadurece do ponto de vista profissional. Você pode ser bobão do ponto de vista emocional, mas profissional você está vendo uma prática que você vai repetir no futuro. E se você viu aquela prática com uma pessoa 40 anos a mais que você fala assim, olha como é que se faz depois de ser maduro. Você repete aquilo. Você pega jeito, vícios do velho. Por quê? Porque você repete o modelo. Entendeu? E as pessoas, elas não têm modelo nenhum e elas querem seguir e falar assim, vamos fazer. Ué, mas como que faz de uma forma diferente? Como que faz melhor? Você tem que repetir algo que você viu. Se você não viu, como é que você vai repetir? Você só escutou, você fez uma aula. Teoria. Entendeu? Você não soube delegar, você não soube mandar, você não soube arrumar o circo. Entendeu? Não é uma coisa assim que seja ensinada. Aquilo é vivido. Entendeu? É completamente diferente. Entendi. Como é que você classificaria hoje essa vivência que você teve na França? Um resumo, assim. Ué, foi uma experiência muito legal. Eu gostei muito de ter vivido esse tempo lá. Mas é uma coisa que do ponto de vista pessoal, é solitário. Porque você vive num país que as pessoas não dão muita atenção pra você. Entendeu? Mas do ponto de vista profissional, você tem um período curtíssimo de um aprendizado muito absurdo. Entendeu? Isso é muito legal. Se você tá com a visão lá de aprender, de frequentar, tá ótimo. E você vai ver também um lugar que você tem possibilidade de passear, de ir a lugares que a gente não tem aqui. Entendeu? Isso é muito bacana. Então, no curto final, valeu a pena. Lógico, com certeza. E... Você indicaria? Sim, Outro... sim. E é fácil, não é difícil arrumar um estágio fora. Basta que você escreva para determinados lugares. Às vezes, se você tiver alguém que conheça, manda uma carta diretamente para a pessoa, um e-mail. No meu caso, o chefe lá do hospital que eu trabalhava no INTO, ele mandou uma carta para esse Michel Escovas e falou assim, eu preciso de um estágio, não, fulano de tal quer fazer um estágio, precisa de um alojamento, de uma bolsa. Aí o cara simplesmente, sim, tenho vaga para daqui a um ano e tem isso aqui e aquilo lá. Foi muito fácil, não foi difícil. Por quê? Porque quem estava mandando já tinha feito estágio, não naquele de serviço, em outro. Mas ele tinha conhecido cirurgião e tinha ficado amigo dele. Então, tipo assim, o contato era direto. Às vezes você não tem esse contato, manda e-mail. Olha, eu queria fazer um estágio. Existe já uma quantidade de visitantes estrangeiros, de estagiários que vão nesse serviço. Então existe aquela formalidade. Se você conhece alguém, é mais rápido. Se não, correto, né? você vai mandar e consegue. Eu consegui 3 estágios para um estagiário que eu conheci. Mandar um carta e ele foi num deles. Mandar e-mail. E ele foi num deles. Entendeu? Isso não é tão difícil. Hoje em dia, com acesso à internet, as pessoas olham muito mais essas coisas. Mas quando você vai num congresso, conhece alguém, pergunta pro cara se existe a possibilidade, muitas vezes sim. Só que você tem que cumprir a formalidade. Pedir, esperar, cumprir as etapas, arrumar os documentos. Isso às vezes é trabalhoso, entendeu? Só que você tem que ter uma noção. Por exemplo, eu estudei francês no ensino segundo grau.
esse famoso ensino médio hoje, né? No terceiro ano, eu ia fazer vestibular para medicina. De segunda a quinta, eu estudava francês 2 horas por dia, todos os dias. Eu ia na Aliança Francesa, tinha o curso, e de tarde tinha aula no colégio, no Baez. Então, tipo assim, no final do ano, eu tinha terminado francês, porque eu fiz um curso mais intensivo, e não usei nada daquilo durante 17 anos. Aí eu arrumei um estágio. E aí, o que eu fiz? Arrumei uma professora de conversação. Durante um ano, treinei conversação e acho que uma vez ou duas na casa dela. Treinar conversação e cheguei lá falando razoavelmente bem. Entendeu? E já tinha estudado aquilo ali. Então, pro meu dia a dia, eu me virava bem. Não era difícil. E o bom é que você teve esse tempo hábil de um ano para poder se aprofundar, né? Colocar em Sim, prática. sim. Mas é lento, porque tem muita gente querendo fazer estágio. Não tem gente de um país. Eu fiz estágio lá, tinha um cara da Síria, tinha um cara da Colômbia. E mais? Tinha gente de outros lugares. Tinha um cara do Líbano. Eu conheci alguns estrangeiros que fizeram estágio em alguns lugares, entendeu? Tipo assim, porque eles também queriam frequentar lugares melhores, para depois retornar e poder ter uma experiência grande nos seus países de origem. Entendeu? A convivência assim, com o estrangeiro é interessante. Quando estagiário, não sei o que, você vai ver outras formas de pensar, de agir. Cultura. Sim. Mas é ao mesmo tempo conflitante, porque muitas coisas você não entende. Entendeu? Então você vai ter as suas dificuldades, porque nem todo mundo é aberto, é direto, te ensina como é que pensa, nada. Tem gente que nem te dá muita confiança, entendeu? Tem gente que, tipo assim, você quer ser colega, você quer participar, tem que te confiança, exatamente. né? Te olham torto. Ou seja, você por você. Sim. Mas eles te olharam torto lá, assim, tipo... Não, porque eu também ignorava. Eu não tinha muita essa coisa. Eu não fazia contato com pessoas, eu fazia contato com múltiplas pessoas. Então não estava ligado a ninguém. Eu não saía com aquela pessoa. Eu saía com 10 pessoas diferentes. Ah, enfermeira. Enfermeira lá, ia lá de carona. Pô, me dá uma carona. Tá nevando. Vai andar na neve, nem que seja 500 metros, um frio danado. Me levava, obrigado, valeu. Eu não sei o que. Então, tipo assim, eu tinha um ambiente ali de pedir as coisas, de fazer, faço. Algumas vezes você vê gente assim no exterior, faz tudo sozinho. Você às vezes pega um ônibus, você às vezes não conhece nada. O ônibus passava num lugar, tinha horário marcado. Um domingo, passava uma vez ou duas por dia só. Ou seja, perdeu o ônibus ali já era. Você não tinha outro ônibus. O que você fazia? Depois de um tempo eu comprei um carro e andava de carro. Mas você podia pegar um táxi. Tá, mas eu ia da onde eu morava até a estação de trem, que era grande lá em Lille. 20 euros. Para dar 6 km. Pra gente é relativamente caro. E uma distância, Dia, então, e uma distância mínima, é pequeno, entendeu? Mínima. Coisa dessa. A minha mulher fez estágio em algumas clínicas lá, a gente conheceu pessoas que eram cirurgiões e armaram estágio para ela. Não arrumou nada aqui com antecedência. Estágio em terapia da mão, fisioterapia. Ela às vezes tinha que ir ao metrô e depois do metrô pegar um ônibus e andar mais 1 quilômetro até chegar no lugar. Gastava 1 hora e meia para chegar no lugar. De carro, em 20 minutos, 25 estava no lugar. Entendeu? E fica lá na neve, lá no ponto de ônibus, lá, chovendo e levando. É doído, é doído. Você falou que chegava a menos 15, né, lá. Menos 15 foi em Nancy. Em Lille a gente não pegou isso tudo não, mas você tá Faz na frio chuva, também, é. tá na chuva, levando sapato, tinha que ter pelo dentro do sapato, porque pra você aguentar o frio. Tênis, você não aguenta não, Você bota. Nossa, eu ia morrer se fosse pra lá. entendeu? Então tipo assim, você andava de bota, eu andava de bota com pelo dentro o ano inteiro, mesmo com calor, tava acostumado. Você tá acostumado. Então, tipo assim, é uma vivência curiosa de você perceber que é um país frio, de você ter pessoas de diferentes culturas. É legal, mas você tem que ter uma capacidade assim, de adaptação razoável, entendeu? E você tem que ser entrão, pedir, fuçar, pesquisar, porque muitas das coisas você vai descobrir lá. Muitas coisas eu não descobri com antecedência. A internet, na época, não tinha muitas informações. É precário. Era precário, então as informações eram... Hoje é fácil você mandar uma mensagem, as pessoas te responderem. Antes era uma coisa que demorava, o cara respondeu um e-mail, demorava dias. As pessoas não estavam interessadas em te dar atenção. Hoje você manda um zap, uma coisa dessa, tá tudo Ele é bem. quase um teletrem, né? Demorava pra responder. Não, pior.
Dias. As pessoas não respondem e-mail em um dia. O cara recebe um e-mail, o cara é o chefe de serviço. Não é, o Teletrim é igual ao WhatsApp. É igualzinho. Só que o Teletrim, você tem que telefonar, não sei o que. Você recebeu um e-mail dias depois, o cara não tá olhando. Mais um tá mandando e-mail. O cara recebeu 100 e-mails, vai olhar? Não vai. Entendeu? Hoje você tem uma praticidade para fazer. Você vai olhar, o cara você sabe quem é a cara do cara que te mandou a mensagem, né? Isso é prático, né? Isso não existia. Entendeu? Então era um negócio assim que você tinha que respeitar aqueles tempos. Mas ao mesmo tempo que você estava fazendo uma atividade, você migrava e fazia outra. E atropelava aquela perda de tempo que, pra mim, Isso é ruim pra quem é é ansioso, insuportável. né? Eu não sou nada ansioso. É ruim pra quem é Então ansioso. eu faço tudo ao mesmo tempo. Entendeu? Então, tipo assim, não dá pra fazer uma coisa, fazer o que era possível. E tinha muitas Pra você oportunidades. alcance, né? Tinha muitas oportunidades para fazer. Basta que você crie a situação para que você consiga fazer aquilo. O network foi muito importante, né? Foi importante aqui para conseguir uma coisa, mas lá o network foi aumentado. Então, o network foi muito importante Sim, nesse sim. quesito. Não, mas aqui foi uma coisa direta. Consegui uma coisa de outra pessoa. Mas tive muitas informações prévias? Não, pouquíssimas. Eu não tinha uma noção prática do que era. Mas rapidamente você aprendeu. Rapidamente. Entendeu? E consegui testar com uma pessoa aqui pra ir pra lá e ela não foi. Não foi. Não foi. Porque, Tem tipo uma assim, oportunidade dessa, né? porque era casado, a mulher tinha um emprego não sei de quê, não queria sair. E perdeu a oportunidade dela também fazer estágio lá, porque ela também era médica. Então ela ia ver uma evolução profissional muito grande que ela nem imagina como é que era. Nem imagina. Entendeu? Porque você estava num centro muito grande. Realmente. Entendeu? Mas as pessoas às vezes não têm essa visão. Elas querem fazer aquela coisinha formal, Mesmice. não querem ficar longe da família, não querem fazer. Entendeu? É muito limitante para algumas pessoas. É mesmo isso, né? Sim. Tem gente que tá na bolha. É assim que se fala. E hoje é fácil você ir para os lugares, porque tipo, a passagem é mais barato, alojamento você às vezes consegue coisas assim relacionadas à faculdade, ou bolsas específicas que alguns órgãos financiam. Eu não tinha bolsa de nada, a bolsa era da clínica. Entendeu? Porque era interessante para eles terem estrangeiro, por quê? Porque eles ajudavam a produzir, eles ajudavam a produzir artigo científico, entendeu? Entendi. Então era muito bom e muito barato. Porque eles pagavam muito mais caro pro estudante francês que fazia estágio lá. Era muito maior do que eles recebiam. E a gente não sabia. Entendeu? Então, azar. Você foi lá para aprender. Você não foi lá para juntar dinheiro, nem dava. Entendeu? Você foi lá para ter uma vivência, Esse foi o objetivo, Que foi foi o foco principal, Evolução né? profissional, como eu disse. uma vivência pessoal. Entendeu? E esquece o resto. Evolução profissional. Acho que esse é o nome E certo. dá para, em qualquer área, fazer isso. As pessoas aqui não tentam. Entendeu? O mundo tá desse tamanho. A gente que não entende. Você consegue conversar com o cara que tá do outro lado do mundo e te responder e dizer assim, pode vir. Entendeu? Hoje é muito mais fácil. Muito mais fácil. Muito mais. Tá? Só que o idealismo, o sonho tá diminuído. Entendeu? Então as pessoas não são tão idealistas como talvez fosse há 50, 60, 100 anos atrás. As pessoas queriam fazer uma coisa que não existia. Entendeu? E o jovem hoje ele não tem muito essa visão. Você vai me dar o quê? Quando eu voltar, eu vou ganhar a mesma coisa? O que eu vou fazer lá fora se eu não ganhar mesmo? Você vai fazer o que você gosta. Você foi para que você faça bem para você. O jovem quer a recompensa imediata, né? Então, mas aquilo é bom pro quê? É bom pro ego, é bom pro coração, é bom para você. Você fez o que você queria fazer. E o outro nem fez, porque nem tentou. Entendeu? Então você fez uma coisa, vou fazer uma coisa porque eu quero fazer humanitário. Sim, humanitário é consequência, mas você fez porque você gosta. Se você vai ajudar, é consequência. Mas se você nem gosta, como é que você vai ajudar? Você não aprendeu. Eu já fui a 3 mutirões de cirurgia. Se tivesse aqui eu ia ter mostrado, tá na sala do lado. Tem uma placa de agradecimento da Sociedade de Plástica, eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco. Que eu fui um mutirão de cirurgia de queimado, acho que foi em 2005.
E lá tinham 2 cirurgiões que iam participar também. E eu liguei para lá e falei assim, vi no jornal da sociedade que tinha um mutirão de cirurgias para operar pacientes com sequelas de queimadura. Eu liguei e falei assim, eu vi que vocês vão fazer o mutirão e queria participar. Aí o cara falou pra mim, mas a gente não tem como pagar a sua passagem. Não, eu queria ajudar, eu voltei de estágio há pouco tempo e queria ver coisas interessantes e ajudar vocês aí no que fosse possível. Eu fui para lá. Os cirurgiões, eles ficaram 2 dias, os 2 cirurgiões. Eu fiquei 5 dias ou 7 dias. Eles operaram 3, 4 pacientes, cada um deles. Eu operei 15. Eu não era convidado. Eu me convidei. Aí o cara fez uma placa e falou assim, eu tô com vergonha, você nem convidado era. Muito obrigado. Ou seja, você sempre ultrapassando os limites. Eu né? levei material meu, levei caixa de cirurgia. Eu levei placa de plástico da minha esposa para fazer órtese no centro cirúrgico. A gente comprou um negócio e levou e fez. Ninguém combinou nada. Aquilo não existia. Aquilo era da minha cabeça sonhadora. Vamos fazer isso lá, porque o cara vai ter essa necessidade e não vai ter. Vamos fazer o que você aprendeu a fazer em tal lugar. Se eu opera 15 pacientes, você não é convidado, e o cara que o convidado opera 3, 4? Entendeu? Porque você foi lá e quis fazer. Você pediu para fazer. Você não sabia que ia fazer. Você pediu para participar. Se levou seu material, o cara deixa de fazer, ótimo, vai lá e faz. Depois tiveram mais 2. O único convidado foi eu. Por que será? Porque eu fui lá e fiz. O mutirão era de trabalho. Não era para fazer política. Era para executar o número X de cirurgias em pessoas que precisavam. Entendeu? Então não era a palavra fazer política. Política de quê? Se eu não sou chefe de serviço algum. Eu sou um cirurgião que gosta de fazer coisas. Então vou lá fazer uma coisa que eu me proponho e que eu gosto de fazer. Entendeu? Foi para trabalhar e foi reconhecido pelo que você foi, né? Se propôs a fazer. Sim, mas não era o objetivo. O objetivo é assim, vou fazer coisas que sejam interessantes para mim e eu gosto de fazer. Como você disse, foi consequência. Sim. Então, se a pessoa programa demais, não acontece. Vai fazer e seja aberto para o que tiver em volta. Vai lá para fazer. Não vai para botar dificuldade. Na grande maioria das cirurgias, eu não entrei com médico. Quando eu entrava, era um estagiário. Os médicos do serviço mais velhos, eles não gostavam de entrar. Eles estavam com outras atividades deles, estavam indo fora fazer outra coisa. Então, eu operava com a instrumentadora, eu operava com o estagiário, que às vezes chegava tarde. Eu não fui para exigir uma estrutura para operar com o médico. Eu fui lá porque eu queria fazer aquele tipo de coisa. Entendeu? E em poucas palavras, se você tivesse que dar um Eu não tenho conselho, poucas palavras. eu tenho um muitas conselho para palavras. quem está estudando medicina agora, como é que você poderia resumir isso? Dá tempo de desistir. Medicina é um troço extremamente sofrido. Por quê? Porque você vai gastar vida, você vai gastar anos da sua vida, você vai gastar tempo, você tem que abdicar de muita coisa. Se você gosta suficientemente daquilo, não vai ser dificuldade alguma. Se você bota muita dificuldade, quer uma estrutura, uma sofisticação, nem faça. Porque vai Nem ser perca frustrante. tempo, né? Vai ser frustrante. Você tem que fazer porque você fala assim, eu gosto de suficiente para passar por essas dificuldades. Muito bom. Porque aquilo você não vai prever. E mesmo tipo assim, você está fazendo uma coisa que não seja rentável, faz outra paralela para que aquilo sirva para você fazer o que você gosta. Se você está achando que o que você gosta vai ser sempre interessante, é ilusão. Nenhuma área, né? Sim. Nenhuma área. Sempre vai ter alguma coisinha que a gente gosta de fazer menos, né? Não, estou dizendo em termos financeiros. Ah, sim. Financeiro, Tá. você está fazendo uma coisa paralela Uhum. para que você possa fazer aquilo que você gosta. Senão você não faz o que você gosta. Você faz só o que você não gosta, só o que dá dinheiro. Entendeu? Eu vou injetar Botox. Não gosto. Eu vou fazer uma cirurgia porque eu gosto. Agora, cirurgia plástica geral? Gosto de cirurgia geral? Sim. Então aquilo não é dificuldade. Eu não preciso botar dificuldade, mesmo que algumas situações não sejam tão boas, do ponto de vista financeiro. Paciência. Você faz aquilo que você gosta. Aí, outro momento eu preciso ganhar o dinheiro aqui, então você faz outra coisa. Mas você não precisa abandonar todo o seu sonho para falar assim, eu preciso só ganhar dinheiro. Não, você Dá pra pode intercalar uma coisa conciliar as com a duas outra, coisas. né? Óbvio que dá. Entendeu?
E vai ter momentos. Vai ter altos e baixos. Tem momentos que você fala assim, tô de saco cheio disso. Depois você volta a ganhar ânimo. Se você frequenta pessoas, se você tem pessoas motivadas, você tem uma recarga de energia. Você fala assim, caramba, isso é o que eu gosto. Você vai lá fazer de novo. Por isso que você tem que frequentar coisas. Porque aquilo dá uma recarga. Você vai ver pessoas que têm uma motivação que às vezes você nem conhecia. Acaba te abastecendo de alguma certa forma, Lógico. né? Vira gasolina. Sim. Maravilha. É isso. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Até a próxima. Até a próxima, pessoal.